Levante as suas mãos e fale com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido e santo, nós mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Pai, eu quero colocar as nossas vidas agora diante do Teu altar e te pedir, Jesus querido, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Pai querido, por tudo aquilo que nós fizemos que não foi agradável diante do Senhor, e até aquilo que nós fizemos, Senhor, inconsciente, ó Pai, que não agradou a Ti, ó Deus. Pai querido e santo, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar. Perdoa as nossas falhas, ó Deus. Limpa, Senhor, o nosso coração.
Limpa, Jesus querido, a nossa vida, Pai, para que nós possamos te adorar, Senhor, e o nosso louvor possa chegar diante da tua presença. Deus querido e santo, eu quero te agradecer pelo dia de hoje. Eu quero te agradecer por mais esta oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos concede de estarmos na tua presença. Senhor, e nessa noite nós queremos, ó Pai querido, entoar louvores, ó Deus, e exaltação ao teu santo nome, porque o Senhor é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. E nós fazemos isso, Senhor, nesta noite, ó Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração e nos abençoa, Deus querido e santo, nesta noite. Abençoa também, ó Deus querido, aquela pessoa que não pôde estar aqui, Senhor, talvez por uma enfermidade, ó Deus, ou por uma possibilidade, Senhor, que ela não teve como ela estar aqui, ó Deus. Que o Senhor possa alcançá-las agora também com o teu poder e com a tua graça. Deus querido, nós entregamos tudo nas tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda com seus olhos fechados, vamos continuar adorando a Deus, glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.
quero ler para vocês o Salmo de número 103. Diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a misericórdia para os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece pelos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendiz ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendiz ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Glória a Deus. Aqui no versículo 15 diz: quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, que assim floresce, e passando por ele o vento logo se vai. E se a gente for reparar na nossa vida, nós como homens, a gente vê mesmo que a nossa vida passa tão rápido, porque de vez em quando volta lá a nossa memória atrás, a gente lembra quando a gente era criancinha, pequenininho, parece que foi ontem que isso aconteceu. E a gente vai vendo como os dias estão passando rápido, como a semana passa rápido, como o ano passa rápido. Então, é a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida. Que a nossa vida passa assim como um sopro, como um vento. Que a flor do campo, ela está ali bonitinha, de repente passa um vento, pronto, ela caiu e já era. E assim tem sido a nossa vida. Mas aqui no versículo 17 diz que a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade. A misericórdia do Senhor, ela nunca tem fim. Não tem fim, é eterno, eternamente. Então, isso é bom para que a gente reconheça que só pela misericórdia do Senhor mesmo é que nós passamos por esses dias. Só pela misericórdia do Senhor que nós alcançamos
os bens que o Senhor tem nos dado, amém? Então nós temos que ser gratos, nós temos que louvar e engrandecer o nome do Senhor todos os dias da nossa vida, porque a misericórdia dele sobre a nossa vida, ela é eterna, amém? Até mesmo quando passar dessa vida, a misericórdia do Senhor continua sendo, porque ela é eterna, ela não tem fim, amém? E um dia nós vamos desfrutar dessa misericórdia do Senhor, frente a frente com Ele, amém? Você está se preparando para isso, na verdade? É por isso que nós estamos aqui, para adorar, bendizer e servir a esse Deus Todo-Poderoso, porque a nossa esperança é essa, é que um dia, na eternidade, nós possamos estar com o Senhor, e isso vai durar para sempre, amém? Então vale a pena a gente, às vezes, passar por dificuldade aqui nessa terra, ou às vezes passar até mesmo por sofrimento aqui nessa terra, mas nós sabemos que a nossa vida não é aqui, aqui nós estamos somente de passagem, e por isso nós temos que estar firmes no Senhor e aguardando aquele grande dia, o grande dia do Senhor, o grande dia em que o Senhor nos chamará pelo nosso nome e nós estaremos eternamente com Ele. Isso é o que alegra o nosso coração, é isso que nos dá força para continuar, amém? Então que você, naquele momento que você estiver assim bem para baixo mesmo, você achar que você não está dando conta, lembre-se que a nossa vida aqui é um sopro, mas o que nos aguarda é eterno, tanto para o bem quanto para o mal. Então por isso que nós temos que estar firmes no Senhor, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar Ele, glorificar o nome do Senhor. Daqui a pouco nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor, que Deus tem preparado para nós nessa noite. Como
Aplaude o Senhor, vamos receber o pastor Ricardo, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Jesus. Boa noite a você de casa, que Deus abençoe também a tua vida gloriosa e poderosamente. Hoje é a sexta-feira 13, mas é o dia da bênção de Deus sobre nós, amém? Porque o Senhor converte aquilo que seria maldição em bênção. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Porque dizem, né, que a sexta-feira 13 é o dia em que as hostes infernais estão alvoroçadas, mas não para o povo de Deus, não para os filhos de Deus, não para aquele que crê no poder de Deus. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansa. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho segundo João, no capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1. Vamos ler aqui. Versículo de número 45. Vamos ler até o versículo 51. Amém? 1 João, capítulo 1, quer dizer, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45 até o 51. Glória a Deus. Então começa ali, ó. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então disse Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu dizendo: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu dizendo: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu dizendo: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém? Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu, Criador da terra, Deus meu, Deus de toda a nossa existência, soberano, eterno, poderoso, grande é o Senhor. Hosana nos mais altos céus ao grande Rei. Abençoa, meu Pai, na nossa pequenez, na nossa insignificância, assim, ó Deus, como a pastora leu aqui no início, que nós somos como a erva do campo, que hoje nasce, amanhã cresce, depois vem o vento, e essa flor, ela cai, ela murcha, ela seca, meu Deus, e já desaparece, já não está mais ali no seu lugar, mas aqueles que buscam ao Senhor, ó Deus, eles viverão eternamente. Aqueles que buscam ao Senhor e permanecem firmes, fiéis à Tua presença e à Tua santa palavra. É o Senhor quem nos santifica, é o Senhor quem perdoa os nossos pecados, é o Senhor que nos lava no Teu sangue glorioso, é o Senhor, meu Deus, que nos redime, é o Senhor, meu Deus querido e santo, que ali naquela cruz expirou, mas antes de expirar o Senhor disse: está consumado. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela
pelas tuas maravilhas. Obrigado porque tu és o santo. Obrigado porque tu és o profeta. Obrigado porque tu és o Deus onipotente, o Deus onipresente, aquele que é onisciente, conhece e sabe todas as coisas. Bendito seja o Senhor que nos deu a salvação. Bendito seja o Senhor que comprou o preço do nosso resgate. Bendito seja o Senhor que olha para a tua amada igreja e ainda, aleluia, que não contempla com alegria aquilo, meu Deus querido, que a tua igreja muitas das vezes faz na terra. Ainda assim o Senhor se compadece dela. Ainda assim o Senhor, meu Deus, ama a ela. Ainda assim o Senhor espera dela, aleluia, uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja irrepreensível, uma igreja gloriosa, uma igreja pura, sem mancha, sem ruga, sem pecado, que há de se encontrar com o Senhor nas grandes bodas dos céus, aleluia. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Espírito Santo, bendito seja os anjos que o Senhor tem determinado para guardar esta noiva, para guardar esta igreja, para guardar este povo, principalmente nesses dias maus em que a humanidade tem vivido na face desta terra. Nos protege, nos guarda, meu Deus, daquilo que está por vir, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a tua igreja, perdoa os pecados do teu povo, perdoa, Senhor, as iniquidades dos teus filhos, das tuas filhas, em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, como o Senhor, ó Pai, é misericordioso, é compassivo, é lento para irar-se, mas é rico na misericórdia. Tem compaixão de nós, tem misericórdia do teu povo, em nome de Jesus Cristo. Salva, liberta, cura, transforma, abençoa, meu Deus. Fala conosco através dos sinais, fala conosco através de visões, fala conosco através de sonhos e de revelações do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e graças a Deus. Aleluia. Queridos, essa passagem de Natanael aqui, ela é interessante, porque Filipe já estava ali com Jesus, né? Filipe era um dos apóstolos, um dos discípulos, né? Vamos dizer assim, de João Batista. E João Batista, então, quando foi preso, ele já determinou ali que aqueles dois, né? Filipe e mais o seu irmão que estava ali, seguissem a partir daquele dia em diante a Jesus. E assim eles fizeram. E Filipe, então, ali, convivendo já alguns dias com Jesus, ele começou a perceber que Jesus não era simplesmente um profeta, que Jesus não era simplesmente um homem qualquer. Na aparência, sim, mas no conhecimento de Deus, ele tinha algo diferente. Ele tinha o poder de Deus. E principalmente quando Jesus então começa ali a realizar alguns milagres, realizar ali algumas curas, a pescaria que eles haviam trabalhado ali a noite toda e não havia apanhado nem sequer um lambari, nem sequer ali uma sardinha, nem sequer ali um peixinho. E aí Jesus então começa a pregar na praia, se avoluma ali várias pessoas, e ele então se sente mais à vontade de entrar em um dos barcos, pede licença ali para Pedro e os demais pescadores que estavam ali, pede licença, e entra no barco, e do barco então, afastado um pouquinho ali da praia, ele prega a palavra, ele ensina o povo, ele admoesta o povo, ele exorta o povo. E terminada a pregação, ele despede o povo e diz para aqueles homens: olha, vamos ao alto mar, vamos pescar. E foi então quando Pedro diz, né, olha, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, mas porque o Senhor está pedindo, nós vamos fazer então conforme o Senhor quer. E aí então acontece, né, aquele grande milagre,
da multiplicação dos peixes, e eles pegam muitos peixes, chamam outros barcos para vir ajudar, enche todos aqueles barcos de peixes, e é uma alegria. Então Filipe estava atônito com isso, estava maravilhado, pastora Célia, com isso, estava alegre, feliz. Agora nós encontramos o verdadeiro Messias, aquele de quem Moisés disse lá na lei que haveria de vir ao mundo. Nós encontramos aquilo que o profeta Isaías diz: Emanuel, Deus conosco, Ele está aqui no meio de nós. E Ele é filho de Maria, Ele é filho de José, Ele é lá de Nazaré. Só que Nazaré era uma cidade que não era muito bem vista em algumas regiões ali. Nazaré era uma cidade que ficava ali à beira de um determinado ponto de comércio, uma rota, né, de comércio. Então ali passava muita gente, passava pessoas de tudo quanto era povos, línguas, nações, passava ali. E então Natanael não tinha um bom conceito da cidade de Nazaré, pastor Gabriel. Ele não tinha um bom conceito. Deve que aconteceu algumas coisas, né, algumas situações na vida de Natanael, que Natanael pegou birra de Nazaré. Pegou birra daquele povo. E aí então Filipe chega alegre, feliz, contente. Ele chega, ele encontra Natanael e diz: Natanael, nós havemos achado aquele que Moisés escreveu na lei, Natanael. Nós achamos o Messias. Nós achamos aquele que os profetas falaram dele. É Jesus de Nazaré. Que? Aí Natanael olhou bem na cara de Filipe. Que? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu não acredito nesse negócio não. Aí então Filipe diz: vem e vê. Vem e vê, igreja. Jesus está dizendo para você, amados irmãos e irmãs, nesta noite: vem e vê. Vem e vê que Jesus é bom. Vem e vê que Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vem e vê que Jesus ainda faz milagre no pleno século 21, em pleno ano de 2023, em pleno dia 13 de janeiro, numa sexta-feira. Vem e vê que o Senhor é grande e o seu nome tem se espalhado por toda a terra. Vem e vê que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Isso está escrito na lei, isso está escrito nos profetas, isso está escrito nos salmos, nos cânticos espirituais, porque é verdade. Deus não perdeu o controle da tua vida, Deus não perdeu o controle desta nação, Deus não perdeu o controle deste planeta, Deus continua no controle de todas as coisas, e aquilo que está escrito que há de acontecer, vai acontecer, mas bendito seja nós que estamos nos braços do Pai. Benditos somos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz: vem e vê. Filipe está dizendo para Natanael, Natanael está indagando Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê, Filipe. Vem e vê, Natanael. Vem. E Natanael foi. E Natanael foi com Filipe. Nós também temos que ir. Nós também temos que ir ao encontro de Jesus. Porque quando nós damos um passo em direção a Cristo, em direção a Jesus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus também dá um passo em nossa direção. Porque lá no livro de Tiago, capítulo 5, capítulo 4, alguma coisa ali, diz que
fugir, né? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus. O que é aproximar de Deus? É dar um passo em direção a Deus. E Deus se aproximará de vós. Ele dará um passo em sua direção. Só que existe uma discrepância nisso daí. Porque o meu passo na direção de Deus é passo de, no máximo aqui, 1 metro, né, de cada vez. Mas o passo que Deus dá em minha direção é quilômetros e quilômetros, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é forte. A Bíblia diz que a terra é o escabelo dos pés do nosso Deus. Olha só como Ele é grandioso. É como se Ele descansasse. É como se Ele sentasse no seu trono e colocasse os pés sobre a terra. Escabelo dos seus pés. Amém? Então, amados, Natanael foi. Vem e vê. Aí Jesus viu Natanael vir ter com ele. E disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há falsidade, em quem não há, sabe, aquele negócio de hipocrisia, aquele negócio. Não, o cara era sincero. Tanto é que ele já falou na lata de Filipe: pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Então não havia dolo nele. O que ele tinha que falar, ele não mandava recado, ele falava mesmo. Se ele não gostasse, ele não gostava. Mas se ele gostasse também, ele amava. E aí então, Jesus diz: olha, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Isso já foi o suficiente, amada igreja, para Natanael ficar encantado. E Natanael então pergunta: de onde me conheces tu? Então Jesus respondeu para ele: olha, antes que Filipe te chamasse, olha só, antes que Filipe fosse lá chamar ele, antes que Filipe dissesse para ele: ó, nós encontramos o Messias, nós encontramos aquele de quem Moisés diz lá na lei e nos profetas, nós encontramos o Cristo. Antes de Filipe ir lá falar com ele, Jesus já tinha visto ele lá debaixo da figueira. Tinha visto como, pastor? Tinha visto numa visão. O Espírito Santo estava revelando para ele. O Senhor Jesus conhece o teu pensamento. O Senhor Jesus conhece a tua vida. Nada pode escapar diante do olhar de Jesus. Aleluia. Talvez você possa, aleluia, esconder tantas coisas da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, do seu marido. Você pode esconder da sociedade tantas e tantas coisas, mas de Deus nós não escondemos nada, porque o Senhor nos conhece por dentro e nos conhece por fora. E Ele sabe quem nós verdadeiramente somos. Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Não passamos de pó e cinza. Como a erva do campo, que hoje nasce, amanhã cresce, depois murcha, morre e se arranca e lança lá no fogo para se queimar, porque não presta para mais nada. Então as pessoas hoje querem ser orgulhosas, né? Pessoas hoje querem ser mais do que os outros. Pessoas hoje querem ser, né, isso, querem ser aquilo outro. Nós não passamos de nada diante da presença de Deus. Nós não somos ninguém, nós não somos nada. Então, para que ter orgulho? Para que ter rancor? Para que ter raiva? Para que ter inveja dos outros? Então, tem pessoas que não podem ver uma pessoa crescer na vida, ou se desenvolver, ou fazer alguma coisa diferente, que já fica morrendo de inveja. E a inveja não é tanto, até mesmo por conta de uma pessoa sobressair em alguma coisa, não. Às vezes a inveja, ela é tão maldita, ela é tão maligna, que até o jeito da pessoa ser, já é motivo de ser invejada. Até
né, o jeito da pessoa se vestir ou pentear o cabelo já é motivo da pessoa ser invejada. Até o sorriso que a pessoa lança, aquele olhar, aquele sorriso, já é motivo da pessoa ser invejada. O que é isso, amados? Onde que nós estamos? Aonde nós estamos? Como que a raça humana, ao invés de evoluir nesses 2000 anos de cristianismo, ela tem afundado? Ela evoluiu, graças a Deus. A igreja chegou no século 21, mas ela chegou abatida, ela chegou cansada, ela chegou deprimida, ela chegou esmurrada, ela chegou cambaleando, muitas das vezes ela chegou até mesmo ali faltando um pedaço, mas ela chegou, glória a Deus que ela chegou, porque a Bíblia, ela se cumpre, a palavra de Deus, ela se cumpre, e a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Às vezes ela pode até ter chegado um tanto deformada, um tanto aleijada no século 21, mas ela está aqui de pé. Louvado seja Deus. E ela vai continuar de pé, porque o Senhor é o Deus que te sara, o Senhor é o Deus que te cura, o Senhor é o Deus que te levanta, o Senhor é o Deus que perdoa teus pecados, o Senhor é o Deus que te conduz em santidade, o Senhor é o Deus da tua vida. Aleluia. E aí então, Jesus disse: olha, antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu dizendo: Rabi, olha só como que muda, né? Antes, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Eu não acredito nisso não. Conheço Nazaré não presta. O povo daquela cidade não presta. Pode vir alguma coisa boa de lá? Agora, Jesus apenas dá-lhe algumas palavras, né? Olha, eu te vi quando antes de Filipe te chamar, eu te vi sentado debaixo da figueira. Rabi! Já reconheceu ele como Rabi. O que é Rabi? Rabi é mestre. Um judeu não chamava qualquer pessoa de Rabi, não. Rabi é reconhecido ali como mestre, como uma pessoa importante, como um erudito, como alguém que ensina, alguém estudado, letrado nas leis judaicas, no Torá. Ele diz: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Olha só o que ele fala para Jesus. Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E aí Jesus então diz assim: porque te diz que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. Igreja, Jesus está falando isso para você nessa noite. Coisas maiores do que estas tu verás. Você crê? Então creia. Creia, porque você vai ver coisas grandes e firmes de que não conhece. Você vai ver coisas grandes e firmes de que não sabes. O próprio profeta Jeremias disse, lá no capítulo 33, versículo 3, ele diz: clamai a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, de que tu não sabes, mas passarás a saber. De que tu não conheces, mas passarás a conhecer. O Senhor é nosso Deus. Amém? Ele é fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele continua sendo fiel. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Amém? E aí então Jesus respondeu: na verdade eu vos digo que daqui para frente, daqui em diante, vereis o céu aberto. Ô igreja, vamos orar para que o céu se abra. Vamos orar.
Não que ele não esteja aberto. Mas vamos orar para que o céu se abra ainda mais sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa vida, sobre o nosso bairro, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, para que o céu se abra sobre o Brasil, para que o céu se abra, aleluia, em outros países também. Que o Brasil tem uma grande promessa, amados. É daqui que vai sair o último e grande avivamento na presença de Deus. É daqui que vai sair homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vai levar, aleluia, o Evangelho para países que já estão mortos espiritualmente, países que já estão gelados espiritualmente, países que o Evangelho, aleluia, já não tem mais entrada, e quando entra frio, entra sem fé, sem amor, sem devoção, sem a presença do Espírito Santo. É apenas letra morta, é apenas palavra morta, mas é o Espírito que vivifica. É como aquelas virgens, lembra das virgens? As 5 prudentes tinham o óleo, tinham unção, tinham o Espírito, tinha vida, tinha luz. As outras não, as outras tinham ali apenas a letra, porque a palavra lá, né, do Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Então, a palavra é lâmpada. Todo mundo pode ter a lâmpada, você pode ter a lâmpada, eu posso ter a lâmpada, nós podemos ter a lâmpada, mas se nós não tivermos o azeite na lâmpada, se nós não tivermos o Espírito Santo para nos fazer acender essa palavra dentro de nós, então de que te adianta ter a palavra? De que te adianta ter a palavra? Não adianta nada. A palavra ela só tem força, ela só tem vida, ela só tem poder quando ela é alimentada pelo fogo do Espírito Santo. As 10 virgens tinham palavra, as 10 virgens tinham lâmpada, mas somente 5 delas tinham o azeite. Somente 5 delas tinham o azeite sobrando. Porque muitas das vezes nós podemos ter a palavra e ter o azeite. Como no início, as 10 virgens tinham a palavra e tinham o azeite, mas elas toscanejaram, elas adormeceram no tempo, aleluia, elas foram dormindo no tempo, o noivo demorou, se tardou a vir, então elas adormeceram, ficaram dorminhocas. A igreja está vivendo, ou estava vivendo esse tempo de dormência, mas o Senhor está despertando essa igreja. O Senhor está despertando. E como Ele está despertando? Porque assim como aconteceu lá em Israel, lá em Jerusalém, que o povo ficava todo ali em Jerusalém, até que Deus permitiu que Herodes e ali a sua corja, e os saduceus, os fariseus e os doutores da lei se levantaram e perseguiram os cristãos, e os cristãos teve que fugir de Jerusalém, e quando eles fugiram de Jerusalém, então a igreja começou a crescer, porque eles foram para Samaria, eles foram para a Judéia, eles foram para a Galiléia, alguns atravessaram o mar e começaram a pregar em outras nações. Então é no fogo da perseguição, é no fogo, é no calor, aleluia, da perseguição, que a igreja do Senhor, ela cresce. E é isso que Deus está fazendo em muitos lugares. Amém? É isso. É isso que Deus está fazendo. Para que haja um grande avivamento. Para que as pessoas se despertem. Porque nós não podemos contar com o homem. Nós temos que contar com Deus. Deus pode até usar o homem para nos abençoar, como eu preguei quarta-feira. Mas nós temos que contar não é com o homem, nós temos que contar com Deus. É Ele que vai levantar as pessoas certas para te abençoar. Amém? É Ele. É Ele. A pessoa vai lá, né, pastor, se humilha diante da pessoa, achando que a pessoa vai ajudar ela, a pessoa simplesmente vira as costas. Porque é o homem. É o homem.
Mas quando você se humilha de joelho perante Deus, perante o Senhor, Senhor me ajuda, Senhor me socorre, Senhor vem meu encontro, Senhor, aleluia, eu preciso de Ti. Aí o Senhor vai lá, toca em alguém, e essa pessoa se levanta, amando do Senhor, e ela vem, e ela te dá, ela te ajuda, ela te sustenta, ela te fortalece, ela faz tudo que você precisa, aleluia, naquele momento, supre ali a tua necessidade daquele momento, porque foi Deus que levantou ela para te auxiliar. Olha como que é diferente. Olha como que é diferente. E às vezes, e na maioria das vezes, é quem você menos esperava. É quem você menos esperava, é que Deus usa, que Deus levanta para te abençoar. E aí então, Jesus diz para ele, olha, na verdade eu vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos, que os céus se abra sobre a tua vida, que os céus se abra sobre a igreja Capela Quadrangular, que os céus se abra sobre o Jardim Paulistano 1, Paulistano 2, Vila Aparecida, Seminário, São Luís, Palestina, que o céu se abra sobre a cidade de Franca, que o céu se abra sobre São Paulo e todo o seu estado de São Paulo, que o céu se abra sobre o nosso Brasil. E aí então vereis o céu aberto. Olha lá. Verdade, eu digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Ou seja, os anjos sobem e os anjos descem. Sobem e descem. Sobem com as tuas orações e descem com a resposta de Deus. Sobem com o seu clamor e desce com as bênçãos de Deus. Sobe com a sua oração, a sua súplica, seus cânticos espirituais, sua adoração, e desce com a unção do Espírito, que desce com o poder de Deus, e desce com os dons espirituais, e desce com aquilo que você tem buscado e você tem pedido diante da presença dele. De hoje em diante vereis os céus abertos e os anjos do céu subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Jesus ali naquele momento falava dele mesmo, porque ele se intitulava Filho do Homem. O Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados. O Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores e o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Então ele estava falando dele mesmo. Mas o Filho do Homem está aqui hoje. O Filho do Homem está aqui hoje, sabe por quê? Porque o Filho do Homem é o cabeça da igreja. O Filho do Homem é aquele que levantou a igreja do Senhor na terra, ao qual ele próprio é o cabeça e nós somos o corpo dele, nós somos cada qual membros deste corpo glorioso. Portanto, ele está aqui, e se ele está aqui, os céus estão abertos e os anjos do Senhor, os céus estão subindo e estão descendo sobre a igreja do Senhor, ao qual ele é o cabeça. Você crê nisso? Então diga, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Qual que é o papel dos anjos? Jesus disse, olha, na verdade eu vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Qual que é o papel dos anjos?
lá no livro de Hebreus, capítulo 1, pastor Gabriel, versículo 14. Acho que é isso mesmo. Cadê o Hebreu aqui? Sumiu? Timóteo, Efésio, acho que o Hebreu está para trás. Achei. 1,14. Diz assim: não são, porventura, todos eles, se você olhar lá no 13, ele está falando sobre anjos. Vamos, põe lá no 13. Vai. E qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Então, quer dizer que ele está falando dos anjos. Aí ele diz: não são porventura todos eles, querendo dizer, não são porventura todos os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então qual que é o papel dos anjos? Nos servir, diga, nos servir, nos ajudar, nos auxiliar em tudo que necessitamos para a nossa vida e herdarmos o reino dos céus. Amém? São os anjos, querido. O centurião, já estou encerrando, o centurião, ele entendeu isso. Lembra lá do centurião? Quem lembra do centurião? Ele entendeu isso. Ele disse: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor vá comigo nessa jornada e entre na minha casa. Mas dize uma só palavra e o meu servo sarará. Porque eu também sou homem de autoridade, eu sei como que funciona esse negócio. Eu tenho soldados às minhas ordens. Então eu digo para o soldado Gabriel: Gabriel, faz isso. Ele faz. Eu digo para o soldado Aderci: faz aquilo outro. Ele faz. Eu não preciso de ir lá junto com eles para ver se eles vão fazer ou não. Eu sei que eles vão fazer. São disciplinados, são homens treinados para isso. Em outras palavras, aquele centurião estava dizendo para Jesus: Jesus, eu sei que o Senhor também tem soldados às tuas ordens, Jesus. E os soldados que estão às ordens de Jesus são quem? Diga, os anjos. Os anjos são soldados que estão às ordens de Jesus, do Senhor. Então ele entendeu. Eu sei que se o Senhor der uma só palavra, um desses anjos que o Senhor tem aí, um desses soldados espirituais que o Senhor tem aí, ele vai correndo mais que depressa e vai realizar aquilo que o Senhor ordenou, que o Senhor falou. Então basta uma palavra tua e o meu servo sarará. Aí Jesus ficou tão maravilhado com esse entendimento daquele centurião, que ele disse assim, em alto e bom som, para todos os judeus ouvir: nem em Israel encontrei tanta fé. E depois a gente acha que tem fé, né? Depois você acha que você tem fé. Eu acho que eu tenho fé. Que fé é essa que nós temos? Nós precisamos melhorar muito. Um centurião, hein? Centurião romano. Não era judeu, não. Ele entendeu como que funciona o reino de Deus. Jesus diz: os céus, daqui em diante os céus estão abertos. O céu se abrirá. E vós vereis os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém?
Que os anjos do Senhor subam e desçam sobre a tua vida. Que os anjos do Senhor subam e desçam sobre a tua casa. Que os anjos do Senhor subam e desçam sobre a tua família. Que os anjos do Senhor subam e desçam sobre esta igreja. E que faça tudo aquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Se coloque de pé. Vou orar pelo pessoal de casa. Meu Deus, abençoa, Pai, aqueles que nos assistem. Pastor Fidelis, que sempre nos assiste, a Marli. Meu Deus, os filhos dela, o Eto, o Marcos, o Valdemar, o esposo dela. Abençoa toda a casa, toda a família. Tira, Senhor, afasta as enfermidades, os males. Opera, meu Deus, sobre aqueles que nos têm pedido oração, ó Pai. Que cada um deles possa alcançar, meu Deus, e que o anjo do Senhor possa subir e descer na vida dessas pessoas que necessitam, ó Deus, do tocar, do mover do Teu Espírito Santo, do tocar, do mover dos Teus anjos, ó Pai, para desfazer as obras do diabo, para manifestar, ó Deus querido, o bom cheiro suave e glorioso do Senhor, e através, meu Deus, da Tua unção, do Teu poder, que estas pessoas alcancem cura, alcancem restauração, alcancem libertação, pois que nós amarramos toda a ação do diabo e paralisamos a Tua força e o Teu poder sobre esta vida e ordenamos agora a Tua retirada. Pega tudo que é Teu e vai embora, e não deixes, em nome de Jesus, esta pessoa no sofrimento. Eu determino a libertação e a cura de cada uma delas, em o nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém. E graças a Deus, Deus te abençoe, e até domingo, se assim nosso Deus nos permitir. Deus abençoe vocês.